Seccional Mato Grosso do Sul, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, a Escola Nacional de Advocacia, Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul, a Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, a editora Fórum e ao consultor jurídico, que apoiaram na realização do 2º Congresso Internacional de Direito Eleitoral. Passamos neste momento à apresentação do tema Participação Feminina na Política. Para conduzir este painel, convidamos, na qualidade de presidente, Sua Excelência, o senhor vice-diretor da Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul, desembargador Alexandre Bastos. Como fomentadores do painel Participação Feminina na Política, convidamos Sua Excelência, o senhor membro do Conselho Nacional do Ministério Público, Carlos Vinícius Alves Ribeiro. E Sua Excelência, a senhora desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Elizabeth Anache. Também para compor a mesa deste painel, Sua Excelência, o senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Silveira Banhos. A senhora professora, doutora Marilda Silveira. E a doutora Fernanda Lage. Estamos tratando da participação feminina na política, nosso painel de número 4. Neste momento será entregue a homenagem representada pela Medalha do Mérito Acadêmico Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul. A Medalha do Mérito Acadêmico Eleitoral tem por desígnio laurear membros da comunidade eleitoral, sem distinção, sejam eles magistrados, advogados, professores, servidores ou cidadãos comuns que se destacaram por sua liderança na construção de uma verdadeira democracia, contribuindo de alguma maneira com o crescimento e o fortalecimento do direito eleitoral e da Academia Eleitoral de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Para a entrega da Medalha do Mérito Acadêmico Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul, convidamos à frente o excelentíssimo senhor membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Daniel Castro Gomes da Costa. Doutora Fabiola Marchetti, Procuradora-Geral do Estado, também acompanha a entrega da medalha à Sua Excelência, a senhora desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Elizabeth Anache. A desembargadora recebe a medalha do Mérito Acadêmico Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul.
para conduzir os trabalhos do painel Participação Feminina na Política. Tem a palavra Sua Excelência, o senhor vice-diretor da Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul, desembargador Alexandre Bastos. Boa tarde a todos. Para não interromper o ritmo dos trabalhos, o presidente de mesa, que não atrapalha os palestrantes, já faz um bom trabalho. Então, eu vou rapidamente iniciar, só registrando a felicidade de mais uma vez estar nesse plenário, discutindo, e por coincidência, o mesmo tema, a participação feminina na política, que é algo que nos agrada muito. Na nossa ordem de apresentação, eu vou apresentar o currículo resumido, evidentemente, do nosso primeiro palestrante, que é do ministro Sérgio Silveira Banhos, que muito nos honra com a presença aqui no nosso Estado. O ministro Sérgio é natural do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC, São Paulo, mestre em Políticas Públicas pela Universidade Sussex, da Inglaterra, é também procurador do Distrito Federal e especialista em Direito Eleitoral, e também atuou como vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o IBRAD. Portanto, recebam com muita ansiedade, porque o ministro sempre tem excelentes palestras, o nosso ministro Sérgio Silveira Banhos. Muito boa tarde a todas e a todos. É sempre um prazer estar nessa cidade de Campo Grande. Eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir permissão ao presidente para saudar todas as autoridades presentes e as autoridades que estão na mesa também, nas pessoas da desembargadora Elizabeth Anache, doutora Marilda Silveira e professora Fernanda Lage, na tônica exatamente desse painel. Também gostaria de agradecer ao doutor Daniel pelo honroso convite e à doutora Antônia pela sempre excelente acolhida. Saudar também o nosso homenageado e farei na pessoa da querida Tereza. Tereza é, talvez, e é muito difícil que se fale isso, porque ambos são muito queridos, mas ela é uma unanimidade. Então, na verdade, ao lado de um grande brasileiro, como é o ministro Barroso, tinha que ter presente uma mulher, uma brasileira tão dedicada quanto é a Tereza, nossa querida amiga. Pois, eu gostaria de começar dizendo, na verdade, eu tinha uma fala um pouco mais longa, mas estão todos esperando a participação do ministro Barroso. Então, eu vou resumi-la à metade e já pular uma parte que eu faria uma análise de como foram as decisões, tanto do Supremo como do TSE, nas questões das cotas de gênero, para entrar logo na questão feminina propriamente dita. A Justiça Eleitoral, nesses 87 anos de existência e de excelência, preserva um compromisso inescapável, garantir a participação das mulheres no exercício pleno da cidadania. Há quase um século, pioneiras conquistavam o direito de votar e de receberem voto. Em 1927, a potiguar Celina Guimarães Viana tornou-se a primeira eleitora registrada no Brasil. Nas eleições de 28, uma outra potiguar, Alzira Soriano de Souza, assumiu o cargo de prefeita no município de Lages, sendo a primeira mulher na história da América Latina a ficar à frente de um cargo público eletivo. A nível nacional, a participação das mulheres na política restou prevista pela vez primeira na Constituição de 46, mas foi somente a partir da edição do Código Eleitoral de 65 que os direitos e obrigações de mulheres e de homens foram igualados. Atualmente, como todos sabemos, não obstante os avanços, a participação e consequente eleição de candidatas nos certames eleitorais permanece muito aquém do esperado e do que realmente deveria ser devido, principalmente quando considerado que o número de mulheres eleitoras é maior do que o de eleitores. As mulheres representam mais de 52% do eleitorado, o que significa mais de 7 milhões de votos em relação dos eleitores do sexo masculino. Esses dados
não refletem a realidade, essa diferença. Tanto é que um estudo da União Interparlamentar de 2017 demonstram que é ínfima, e por que não chamá-la de infame, a participação das mulheres na composição do Parlamento brasileiro. Conforme se extrai desse estudo, naquele ano de 2017, o Brasil possuía apenas 10,7% de mulheres eleitas no Parlamento, ocupando a posição de número 154 dentre 193 nações que foram estudadas. A título unicamente de exemplo, só no contexto da América Latina, o Brasil é superado pela Bolívia, que tem 53,2% de mulheres participando no parlamento. Da Nicarágua, 47,5%. Do México, 42,6%. Do Equador, 41,6%. Da Argentina, 38,9%. As eleições de 2014, 2016 e 2018 evidenciaram a manutenção dessa desigualdade de oportunidades. Em 2014, como eu disse, apenas 51 deputadas foram eleitas na Câmara dos Deputados. Das 513 cadeiras, apenas 51. Nas eleições de 2016, apesar de já implementada a cota de 31,6% das candidaturas femininas foram registradas, mas o retrato final é que, enquanto eleitos 50 mil vereadores, somente 7.811 vereadoras foram eleitas. Nas eleições de 2018, foram eleitas 77 mulheres para a Câmara dos Deputados, ou seja, 15%, um aumento de 51% em relação às eleições passadas. Um número que, apesar de já demonstrar uma considerável melhoria, ainda não foi suficiente, ainda mais se considerar que nessas eleições foram destinados 30%, tanto do fundo partidário quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, para as mulheres. Tendo em vista esse quadro, eu entendo, e flagrante essa ausência de igualdade na participação das mulheres na vida política, as defesas de cotas de gênero deve ser compromisso inexorável da Justiça Eleitoral. A baixa representatividade, ela demonstra claramente as disfuncionalidades verificadas no sistema político brasileiro. É um problema de difícil resolução que reside, grosso modo, em dois pilares. A primeira questão passa pela dificuldade de se promover uma efetiva reforma política. O poder eleito não coloca em risco as suas vantagens comparativas. Não há legislação que repercuta tão diretamente nos interesses dos legisladores quanto a eleitoral. Uma mudança na legislação, ainda que pequena, pode efetivamente transformar vencedores em vencidos. Outro obstáculo, claro, que já foi dito aqui em outras manifestações, é a quase total ausência, se não ausência total em algumas circunstâncias, de democracia intrapartidária. É de se registrar que, na reforma política de 2017, todas as propostas que visavam aprimorar a democracia intrapartidária foram sumariamente afastadas pelo Parlamento. Não há dúvida que muito há que ser aprimorado nesse sentido, pois, num ambiente predominantemente dominado pela lógica masculina, os pleitos eleitorais vêm demonstrando que as mulheres tendem a ficar com menor exposição na mídia, bem como com a menor fatia dos recursos financeiros. Apesar dos esforços, o que se viu e o que se vê é ainda mais grave, são indícios de fraude na consecução dessa importante ação afirmativa. Nas eleições de 2016, o ministro Tarcísio já fez referência a esse dado, verificou-se que das 16 mil candidaturas que foram chamadas de fantasmas, 14 mil eram de mulheres. As eleições de 2018, já há notícias de que também essa prática, agora agravada pelo fato de ter a destinação de dinheiro público, parece que se repetiu, inclusive, em proporções, quem sabe, maiores.
O problema é sério, o problema é claro e tem que ser enfrentado. A solução me parece ter que passar, já que a questão da autonomia dos partidos ela tem que ser relativizada, porquanto lidam com dinheiro público, elas têm que passar por alguns princípios que são básicos da administração pública. A transparência, fiscalização e controle, para que seja realmente possível a fiscalização, o controle dessas contas, tanto dos partidos quanto dos candidatos. As questões que envolvem essa presente temática, elas são complexas, e há algumas reflexões já que deixo para debate. Até que ponto essa autonomia partidária, na definição do uso do fundo partidário e do fundo especial, ela pode ser tida como completa se há, como já disse, envolvimento de recursos públicos. Eu não posso realmente conceber a autonomia completa se as agremiações recebem esses recursos. Fiscalização, controle, transparência. O desafio é buscar-se um ponto de equilíbrio, que não haja uma tutela, mas que haja determinado controle, em especial nessa questão das ações afirmativas, dessa ação afirmativa. Há aqueles que defendem uma espécie de ação de incentivo premial. Os partidos que promovessem efetiva valorização das mulheres poderiam ser beneficiários de alguma forma, talvez de alguns recursos financeiros devolvidos por outros partidos, alguma coisa que se pensasse para se fazer um incentivo. Outra questão seria, essa política, essa ação afirmativa de cotas, ela é suficiente? Será que outras medidas, como determinados países já adotaram, de reservas de um número mínimo de vagas nos parlamentos, seria uma alternativa viável dentro do arcabouço jurídico brasileiro, dentro de uma sistemática que não é de listas fechadas? Será que é possível se pensar? Já houve proposta nesse sentido, que foi aprovada pelo Senado nos 2 turnos e depois vencida na Câmara por apenas 15 votos. Era a Emenda Constitucional 98/2015. Ela previa um aumento primeiras eleições, 10% de vagas reservadas, na segunda, 15%, e na outra, 16%. Nós já estamos a 15%. Uma proposta como essa hoje teria que ser atualizada para números mais agressivos ainda. Existe hoje, em tramitação, no Senado Federal, o projeto de lei número 2235, de 2019, que pretende alterar o Código Eleitoral, registrando que 30% das cadeiras das casas legislativas devem ser preenchidas por mulheres. Bem assim que, quando da renovação de 2/3 do Senado, uma das 2 vagas fosse, com certeza, destinada às candidatas. E um terceiro aspecto é quais as sanções que devem ser estabelecidas no controle das contas partidárias para assegurar a efetividade dessa ação afirmativa. A legislação eleitoral ela não define, como era de se esperar, o que efetivamente são candidatas laranja. Evidentemente que se trabalha com o conceito de fraude. Esse entendimento ele vem sendo construído agora pela doutrina e pela jurisprudência. É um assunto que está sendo enfrentado nesse momento pelo Tribunal Superior Eleitoral. Há alguns autores que já começam a registrar parâmetros para aferição se houve fraude ou não, porque o simples fato de uma candidata não receber votos não significa que necessariamente houve uma fraude. Muitas das vezes pode ser simplesmente um fracasso eleitoral. Então, tem que se fazer uma análise muito acurada para se não jogar numa vala comum situações diferenciadas. Então, alguns parâmetros, eu vou pular pelo adiantado da hora, assim, pouco voto, muito dinheiro, mas com essa cautela, nós tivemos a experiência de um candidato a presidente da República que gastou muito dinheiro e não teve o resultado eleitoral esperado. A data do repasse, também é outro critério para análise. O repasse da verba para a candidata foi muito no final, e um valor considerado. Não dá tempo nem que ela contrate uma gráfica, que ela faça seu material de campanha.
Uma outra coisa, e uma última que eu já estou adiantando aqui, é a ausência de campanha. Hoje, com a mídia social, é muito fácil se perceber a fraude em campanhas. E eu vou até sair das laranjas que recebem dinheiro e repassam, e vou entrar na situação típica do serviço público, que muitas vezes os servidores pedem licença para participar de campanhas e, na verdade, aparecem depois postando fotos em Ibiza, em Madrid. A campanha foi feita, é uma campanha internacional na rede social. Então, com a mídia social hoje, não digo que seja muito fácil, mas é possível se desconstituir essas candidaturas. Como eu disse, tem um julgamento muito importante em curso, dentro da ética também, da responsabilidade de Weber. Eu me lembro muito do ministro Carlos falando sobre isso. Não poderemos comentar, mas todos sabem, o caso de Valência é um caso paradigmático. Ele vai ser o leading case e já tem voto num sentido, outro divergindo mais em parte, quanto mais aos efeitos, e o ministro Og pediu vista, e em breve nós teremos que enfrentar essa difícil e necessária questão. Eu finalizo dizendo que o mundo está efetivamente em acentuada transformação. Não se pode mais tolerar a ausência de isonomia na plena participação das mulheres na vida política brasileira. O país hoje, a justiça eleitoral, como disse, nos seus 87 anos de excelência, na sua maturidade, mantém esse compromisso com a mudança. Essa mudança deve estar aderente às constantes e rápidas transformações do mundo contemporâneo. Mudar a forma de pensar e de agir é sempre possível e necessário. E não podia ser diferente. As mudanças, embora difíceis, são imperiosas, inevitáveis. Trata-se, no caso, de dívida antiga com grande parcela da sociedade brasileira. E não é uma dívida com a minoria dos cidadãos brasileiros, é uma dívida com a maioria dos cidadãos brasileiros, uma vez que, como dito, mais de 52% do eleitorado é representado pelas mulheres. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Logo se vê o tamanho do desafio que temos, né? Porque a criatividade do ser humano, especialmente demonstrada em períodos eleitorais, é infindada. Mas que façamos desse ambiente nosso do direito, que o direito eleitoral, em especial, sirva de exemplo, porque, tanto nesse evento como no anterior, que já participamos aqui o ano passado, na academia a presença feminina é sempre quase equitativa e, se não, até majoritária. E bem se vê que a academia, portanto, tem muito a inspirar, como numa tarde como hoje. A nossa próxima painelista é a professora doutora Marida de Paula Silveira, é mestre e doutora em Direito Público pela UFMG, coordenadora regional da Transparência Eleitoral, professora de Direito Administrativo e Eleitoral, pesquisadora do CEDAW e do Observatório Eleitoral e membro do IBRAP e também da ABRADEP, e advogada. E, portanto, com muita honra, recebemos a professora Marilda, que tem a palavra para as suas considerações. Muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite feito pelo Daniel e agradecer a oportunidade de ser feliz aqui, embora com um pouco de frio, e cumprimentar o professor Barroso, com quem eu muito aprendi como professor quando cheguei em Brasília, desorientada ainda no meio do doutorado, e com quem ainda aprendo no direito e na vida pela sensibilidade com que trata as coisas da vida. Esse tema é muito importante para mim, é um tema sensível que me traz muitas angústias, e eu também queria cumprimentar os organizadores pela coragem de incluir um painel com esse tema, que não é um tema muito atrativo, mas que é muito necessário, acho que já visível pela mesa de abertura. A gente comentava aqui que na mesa de abertura só tinha uma mulher. E isso não é típico daqui, isso é típico da nossa sociedade, né? Isso reflete o que a gente vive. Nós somos frutos de uma sociedade que, a partir de 1960,
é que a mulher pode negociar sem autorização do homem. E ou as pessoas viveram nesse tempo ou foram criadas por alguém que viveu nesse tempo. E eu queria destacar 2 pontos, que são 2 angústias que eu carrego comigo. Como eu não tenho a limitação do ministro Sérgio, e eu não preciso dessa cautela, então eu vim falar o que está no meu coração. E uma angústia que eu carrego desde a época do doutorado é esse desvio de finalidade que a gente enxerga na tramitação de alguns projetos no Poder Legislativo, e esse da anistia é um deles que, ao longo dessa semana, tem atormentado as discussões a respeito da pauta feminina. Eu ouvi muito a respeito desse projeto e ouvi até algumas pessoas dizerem que ele não traz anistia nenhuma. Veja, ele só diz que as ações e as contas de campanha que ainda não tiverem transitado em julgado não devem ser rejeitadas e que as penalidades também não precisam ser aplicadas, considerando que a lei autorizaria guardar esse dinheiro. Pois, muito bem, na verdade, assim, quem acompanhou a tramitação desse dilema e que acompanha esse dia a dia lá em Brasília, até as pedras sabem que esse projeto de lei tem como objetivo alcançar as contas de 2013 e 2014, as contas que foram julgadas agora. Por quê? A lei que permitia aos partidos guardar esse dinheiro e gastar na campanha eleitoral é de 2015. Então, os partidos que não gastaram o dinheiro de 2015 para frente, guardaram para a campanha eleitoral, de fato, estavam albergados por uma autorização legislativa e depois por uma regra de transição que o Supremo estabeleceu nos embargos declaratórios, no julgamento, depois do estabelecimento da cota de 30%, mas as contas de 2015 para trás não estavam protegidas por essa regra. Então, os partidos que só estão tendo as suas contas julgadas de 2013 e 2014 agora, se não fosse essa lei, que de fato é uma anistia, estariam sendo como estão e seriam responsabilizados por esse represamento desse dinheiro. Isso pode não ser sentido nos tribunais regionais, porque alguns tribunais regionais julgam as contas e já julgaram as contas de 2014 e estão julgando as contas de 2015. Então, há uma falsa sensação de que essa anistia não alcança os partidos políticos com larga escala. Mas essa não é a realidade dos partidos de âmbito nacional, porque os partidos de âmbito nacional só tiveram as suas contas de 2013 julgadas agora, terão as suas contas de 2014 julgadas em seguida, e com a aplicação dessa lei, eles estão anistiados da sanção e da rejeição das contas. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 95, quando a Lei 9.096 veio, houve uma anistia de uma multa, e essa questão foi discutida pelo Supremo num processo de relatoria da ministra Ellen Grace. E houve um debate, uma divergência no Supremo. Isso é um tema que me angustiou muito na época da minha dissertação, porque eu, com a coragem dos inocentes, defendia que o legislador podia ser responsabilizado pelos danos que decorriam de atos legislativos danosos. E, então, lá naquela época, o único caso que eu encontrava que, de fato, em que havia um debate de desvio de finalidade legislativo era esse. E o ministro Pertence dizia assim, olha, se isso daqui pode ser chamado de outro nome, o nome que eu enxergo é desvio de finalidade e desvio de poder. É o único caso em que o próprio órgão beneficiário da regra julga em benefício próprio e produz um ato normativo. Isso só acontece dentro do próprio Poder Legislativo. Só os partidos políticos e os mandatários têm a oportunidade de produzir normas com sentido genérico, leis, na verdade, que podem beneficiar a si mesmos. Quando isso acontece na administração pública, existe uma doutrina consolidada e muito bem construída para poder qualificar isso como um abuso de poder, e agora, mais recentemente, com a doutrina da Chienza, de ilícitos atípicos. Mas, para os atos legislativos, essa discussão ela é muito controvertida, porque eu entro numa esfera de saber qual que é o limite de interferência do judiciário no que alguns qualificam como discricionariedade de legislar. E lá, naquele momento, o Supremo entendeu que não, e a ministra Ellen Grace dizia, o princípio da moralidade administrativa ele só serve para a administração pública, ele não serve para o poder legislativo. O que me parece mais dramático nesse caso? É que existe um retrocesso numa política de ação afirmativa.
E o Poder Legislativo, para poder não ser alcançado pela sanção do exercício desse direito da ação afirmativa, ele próprio se anistia. É possível que isso aconteça, assim, e esse é um debate também mais amplo, para se saber até que ponto o Legislativo se prende por uma escolha do passado. Não, é claro que as coisas precisam mudar, né? Mas me parece que, enquanto na nossa sociedade nós defendermos a necessidade de políticas afirmativas para ampliação da participação feminina, esse retrocesso não é possível. Ele me parece, de fato, um abuso do direito de legislar e um desvio de finalidade que leva a uma inconstitucionalidade aqui nesse caso. Mas não é uma discussão fácil e é um tema que me angustia. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. O segundo ponto que eu queria trazer é o ponto que o ministro Sérgio Banhos já feriu. E ele me angustia muito porque é um caso em que eu carrego comigo. Eu, muito angustiada, assumi a defesa dessas mulheres eleitas, nesse caso de Valença, sob muitas críticas. A gente sempre é criticado por tudo, né? Assim, eu acho que, às vezes, a gente também carrega uma vitimização das coisas, pode ser isso, a gente não está sempre certo, né, na vida. Nem nunca, a gente não está certo nem na vida, nem no direito. Mas, muito angustiada, eu assumi a defesa dessas mulheres que se sentem injustiçadas por uma ação afirmativa que deveria protegê-las. E até o julgamento, na sessão passada, quando o ministro Fachin votou e empatou o julgamento, eu comecei a me convencer de que eu estava doida de achar que a tese que eu defendia era, de fato, em defesa das mulheres. E o ponto de vista do ministro Fachin me acendeu a coragem de colocar isso para discussão com outras professoras mulheres, de levar isso para discussão para a academia e de ter a coragem de trazer isso para debate aqui, para que essa discussão saia de dentro do TSE, que as pessoas passem a discutir isso, ainda que discordem de mim. E encontrei vozes de outros professores que concordam comigo. E qual é a questão? Bom, existem dois pontos de vista sendo discutidos no tribunal. O primeiro deles, que foi manifestado pelo ministro Jorge Mussi, é de que, quando se identifica uma fraude num registro, num DRAP, que é o registro de candidatura do partido político, em uma ação de cassação de mandato, porque essa fraude só é passível de descoberta depois que o processo eleitoral andou de fato, eu tenho como alternativa necessária, segundo o ministro, cassar todos os mandatos envolvidos naquela eleição, que seriam os mandatos da coligação. Isso significa que todas as pessoas que foram escolhidas por todos os partidos políticos envolvidos naquela eleição vão ser cassados. E isso, na eleição de 2016, significava a cassação de uma coligação. A partir do ano que vem, em tese, não teremos mais coligação para eleições proporcionais, então esse problema não existirá mais se não houver uma emenda constitucional. Mas qual é o problema aqui, que gera um segundo posicionamento? É que não existe coligação, não existe convenção para coligação. As convenções são feitas individualmente para partidos políticos. Cada partido faz a sua convenção. E as convenções são blindadas pela autonomia partidária. Então, o partido A faz a sua convenção, o partido B faz a sua convenção, o partido C faz a sua convenção. E os partidos escolhem os seus candidatos, as candidatas supostamente laranjas, ou laranjas vão partir desse recorte, em convenções blindadas por essa autonomia. Então, uma candidata escolhida aqui nesse partido A, ela não pode sofrer interferências da candidata escolhida aqui nesse partido B. Então, vamos imaginar um caso concreto em que há fraude no partido A, na escolha convencional aqui do partido A, mas não há no partido B. Esses candidatos se unem e se elegem por meio dessa coligação. Lá na frente, as candidatas daqui vão descobrir que houve fraude nessa escolha do partido A e, se seguir o posicionamento do ministro Mussi, vão sofrer as consequências dessa fraude. Quais são os 3 pontos que exigem aprofundamento aqui? Primeiro, como uma ação afirmativa que busca que busca ampliar as chances de participação e de eleição das mulheres,
pode levar a sancionar mulheres que se elegeram independentemente dessa fraude. Veja que, nesse partido B aqui, nesse caso de Valência especificamente, mas isso aconteceu inúmeras vezes, mulheres foram eleitas sem que sequer soubessem dessa fraude, nem se cogita participação na fraude, em inúmeros casos. E essas mulheres, cuja fraude nem sequer é cogitada no âmbito da sua candidatura, vai sofrer as consequências dessa cassação. Então, vão dizer para ela assim, bom, você foi cassada? Fui. Foi cassada por quê? Fui cassada porque teve uma fraude na minha eleição. Você participou da fraude? Não, não participei. Por que você foi cassada? Porque a gente identificou uma fraude numa ação afirmativa que buscava me proteger. Na nossa perspectiva, isso é um contrassenso democrático. Uma ação afirmativa não pode levar à consequência oposta àquela que busca. Seria uma ação autofágica da própria proteção que a norma estabelece. Mas esse não me parece o argumento mais angustiante. O mais angustiante me parece o argumento de que elas seriam beneficiárias dessa fraude. Qual é a posição do ministro Mussi, que caça toda a chapa? Essa posição aplica o posicionamento tradicional do tribunal e da doutrina no sentido de que, toda vez que acontecer um abuso de poder, a consequência é a cassação daqueles que praticaram abuso ou de que foram beneficiários do abuso. E por quê? Porque a construção da teoria do abuso, ela mirava até a ação afirmativa, que não existia até essa cota de gênero, a liberdade do voto e a vontade do eleitor. Então, a única forma de reestabelecer a legitimidade da eleição, porque há, de fato, uma quebra de legitimidade, é a realização de novas eleições, ou o recálculo do resultado daquelas novas eleições. Mas acontece que, nesse caso, não há violação à liberdade do voto ou à vontade do eleitor. O que há é uma quebra na ação afirmativa. O que se pergunta é, diante dessa quebra da ação afirmativa, qual é a consequência para isso? De acordo com a teoria tradicional do abuso, é transferir a responsabilidade ou alcançar os efeitos para os beneficiários. Quem é beneficiário dessa ação? Vai se dizer, todos da chapa. Todos quem? Se eu coloquei mais mulheres aqui na chapa, eu coloquei mais mulheres para quê? Para aumentar o número de homens. Então, os beneficiários dessas mulheres que entraram nessa coligação não são os homens? O que as mulheres ganham com essa fraude? Nada. As mulheres da chapa ganham o quê? Nada. Elas são beneficiárias do quê? De 0 votos da fraude e do número de homens da coligação que aumentou. As mulheres são beneficiárias de nada e são vítimas 2 vezes. Vítimas da fraude, porque elas sofrem os efeitos de uma fraude da qual não participaram, e vítimas porque elas não sofrem benefício e vão sofrer os efeitos da cassação. Esse conceito de benefício é que precisa ser repensado, porque as mulheres, nesse caso, não sofrem benefício algum. E vejam, eu estou tratando das mulheres eleitas. Existem mulheres envolvidas na fraude? É claro. Existe gente envolvida em qualquer tipo de fraude, qualquer gênero. O que o ministro Fachin disse? Que o recorte dele foi só é responsabilizado ou cassada quem tiver responsabilidade, para aqueles casos em que houver prova da responsabilidade e do envolvimento na fraude. Qual é a alternativa que se coloca? A alternativa que se coloca é recortar pela autonomia partidária. É se caçar aquele grupo de partidos que praticaram a fraude. Você separa os partidos que praticaram fraude ou o partido que praticou a fraude e caça o mandato daqueles que integram o partido praticante da fraude. Porque aí você não reverte a ação afirmativa contra aqueles que não são responsáveis, você não reverte a ação afirmativa contra aqueles que não participaram da fraude, contra os beneficiários da ação afirmativa e contra aqueles que não têm nexo de causalidade nenhum com o dano que foi praticado, com a quebra de legitimidade das eleições. Há algum tempo eu venho me perguntando se
essa responsabilidade que a Justiça Eleitoral estabelece é uma responsabilidade objetiva mesmo. E algumas pesquisas, eu publiquei alguma coisa já a esse respeito, e a impressão que eu tenho é de que, na verdade, há uma responsabilidade pelo risco integral. Não há problema nisso. Não há problema nisso. A teoria do direito administrativo, do direito ambiental, acolhe a teoria do risco integral para alguns casos. A gente só precisa reconhecer isso para poder aplicar os elementos de responsabilidade. Bom, eu também aprendi com o ministro Barroso, já encerrando, que a gente nunca deve tomar uma opinião sem ouvir os outros, que a verdade não tem dono e que ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho e que é preciso agradecer. Eu acho que a discussão da participação política feminina, embora seja um tema que já está chato, porque quando a gente vai em todo lugar as pessoas falam, ele é necessário, porque ele é visível. Vamos junto, porque uma puxa a outra. Muito obrigada. Professora Marilda, a senhora reportou a dificuldade na escolha do tema e o que falaria aqui para nós. Olha, muito obrigada por ter escolhido esse assunto. A contemporaneidade do assunto mostra que a senhora tem não só conhecimento, mas coragem de tocar num assunto tão importante nesse momento do nosso país. E como o nosso painel aqui ele está mais do que equilibrado, né? Nós temos só um painelista, que é homem, e 2 mulheres, nós passamos para a próxima, que é a doutora Fernanda de Carvalho Lage, doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, mestre em Direitos Sociais, Econômicos e Culturais pelo Centro Unisal, professora do curso de Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, advogada, pós-graduada em Direito Tributário e Processo Tributário e formada pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, e que nos honra agora com a sua exposição. Boa tarde, acho que está funcionando aqui. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimento os colegas aqui da mesa e dizer que é uma honra dividir esse espaço com a doutora Marilda, ministro Banhos, doutor Carlos, colegas de Brasília. Agradecer o gentil convite do doutor Daniel Castro, do ministro Tarcísio. E sem mais delongas, vou falar brevemente uma conclusão do que foi exposto, sem grandes pretensões, mas apenas para que a gente faça umas reflexões finais, né? Sobre mulheres e cotas de poder, a pergunta que fica ao final dessa exposição é como podemos, então, aumentar o número de mulheres na política? Qual é o conjunto de condições que permite que o indivíduo seja igual, que permite que o indivíduo atinja a igualdade? E eu começo com um trabalho do ministro Barroso e uma fala em uma entrevista que ele proferiu, que ele disse que democracia não é o regime em que meu lado ganha sempre. E isso me fez pensar sobre uma série de aspectos. Inclusive, o ministro Barroso esteve em um evento esse ano no TSE, em que ele fala que, quando ele defende o sistema distrital misto, ele diz que são 3 fatores fundamentais quando a gente pensa em um sistema eleitoral. Aumentar a representatividade política, reaproximando o eleitor do seu representante, baratear o custo das eleições e facilitar a governabilidade no Brasil. Especificamente sobre o aumento da representatividade política é que se baseia a participação política feminina. E é nesse ponto em que a gente vai se ater. Um dado interessante que o ministro nos trouxe no Tribunal Superior Eleitoral é que 90% se elegeram por transferência interna nas eleições de 2018. Ou seja, 90% dos eleitores não votaram diretamente no representante que está lá. Esse é um primeiro ponto de discussão. O ministro Tarcísio, num trabalho, acho que de 2012, ele fala sobre o conceito de democracia e o princípio da alternância, para poder defender a importância da oposição. Mas, mais ainda do que a oposição para gerar democracia, a gente precisa da alternância de gênero. Lá nos primórdios, quando a gente estuda Aristóteles fala, olha, um bom acordo político é aquele acordo que garante a boa vida para todos os cidadãos. Mas Aristóteles não previu a participação feminina, esse acordo não incluía as mulheres. No século XVII, no século XVIII, Hobbes, Locke, Kant, Rousseau
trabalham um contrato social. Esse contrato são os seres humanos despojados de ideais no estado de natureza, e esse contrato social permitiria a boa vida, mas esse contrato social também não incluía as mulheres. Então, os pensadores eles partiram de ideais de sociedade em que as pessoas são praticamente iguais, mas existem pessoas diferentes na sociedade. Isso a gente está falando de mulheres, mas e as pessoas com deficiência? E, como a Helena disse, as pessoas sem gênero, né? Logo, essa assimetria é uma assimetria importante que a teoria da justiça precisa discutir. A gente precisa discutir sobre isso. Isso não é um problema menor, isso é um problema muito sério. Aí, quando a gente vai falar da participação política feminina no mundo, né? Quais são as leis de cotas que a gente tem na América Latina? A Bolívia tem lei de cotas, como o ministro Banhos apresentou, 53% de participação feminina, 53% do legislativo ocupado por mulheres. Costa Rica, 45%, Cuba, veja, 53,2%. E aí discute-se se há uma democracia em Cuba, né? Nicarágua é um sistema autoritário com 45% de mulheres. O Brasil vem atrás, né, com 30%, Venezuela 27%, Honduras 21%, Colômbia 18%. Agora, a pergunta que fica é: você está de acordo com as cotas de gênero na candidatura política? Pasmem, 27%, 30% dos habitantes, dos cidadãos brasileiros estão a favor das cotas políticas de gênero. El Salvador, 75% está a favor. República Dominicana, 70%. E o Paraguai, 66%. Um dos índices mais baixos é o índice brasileiro. Os brasileiros não estão a favor da cota de gênero. E por que isso, né? 30% é a média de representação parlamentar feminina na América Latina. E esse índice é um índice alto, porque o índice mundial é de 9% a menos de participação feminina. Na Turquia, por exemplo, você tem 15%, Israel, 27% de participação feminina. E lá não há lei de cotas e as cotas são voluntárias. Como conclusão, chegando ao final da discussão, né, você tem dois tipos de representação política, já que a gente está falando em participação. Você tem uma representação substantiva, que é a representação que você se sente representado pela ideologia da pessoa, independente do gênero, religião, políticas econômicas, qual o seu modelo de Estado. Você tem a representação descritiva, você se identifica com aquela pessoa porque você se parece com ela em algo, e aí que entra o gênero. A representação de gênero ela é uma representação descritiva, e assim como a representação substantiva, ela é importante. Muita gente diz, por que as cotas? Por que mulheres na política? Porque a gente precisa de pessoas com as quais nós nos identificamos, não só ideologicamente, mas com o nosso gênero. Qual seria a solução para o caso brasileiro? Sabe-se que o sistema de listas fechadas com alternância é o sistema que melhor propicia a igualdade de gênero. Mas nossa lista ainda não é fechada, pode ser que não venha a ser. Qual seria, então, a solução mais prática de lege ferenda para tentar promover uma igualdade? A primeira, talvez a mais complexa, seria a instituição de cotas dentro da direção dos partidos políticos. Porque as mulheres também precisam ter representação intrapartidária. Mas a segunda, bem interessante, apresentada pela doutora Karina Cufa e pelo Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, Luiz Carlos Gonçalves, seria a alteração do artigo 108 do Código Eleitoral, que passaria a constar com o seguinte texto: estarão eleitos entre os candidatos e candidatas registrados por um partido ou coligação os que tenham obtido votos em número igual ou superior ao quociente eleitoral, na medida do quociente partidário. Remanescendo vagas, a primeira de cada partido ou coligação será ocupada pela candidata
com maior votação nominal, e a segunda pelo candidato nas mesmas condições, assim prosseguindo com a alternância de gênero e na ordem das votações nominais, até o preenchimento de todos os lugares, sem prejuízo das regras do artigo 109. O que seria isso, então? Aqueles que forem eleitos pelo quociente eleitoral ocupariam suas vagas, e os que são levados pelos puxadores de votos seria de forma alternada. Então, se o que obteve o quociente é um homem, a próxima a ser puxada seria uma mulher. E se quem obteve o quociente de voto fosse uma mulher, quem seria puxado seria um homem, e assim, de forma alternada, você garantiria, né, paridade de gênero dentro do sistema proporcional na Câmara dos Deputados. Seria uma saída mais prática para que a gente possa, com a lista aberta, obter a paridade de gênero. Como conclusão, dentre tudo que foi exposto, né, ainda que algumas pessoas aqui presentes não concordem com a política afirmativa das cotas ou da paridade de gênero na política e defenda um certo esforço por parte das mulheres para que consiga ocupar os seus locais, é importante dizer que a capacidade política é uma capacidade essencial na vida do ser humano e compete à mulher decidir se ela quer ou não participar da vida pública. Ela precisa ter a oportunidade para isso. O progresso da humanidade se construiu por milhares de anos com base no esforço de muitas mulheres, mas sem que elas tenham participado efetivamente das decisões políticas. Não faz sentido que a gente dê essa luta que se consolidou com o esforço feminino e tire da metade da população humana a oportunidade de participar das decisões públicas. Essa é a minha conclusão. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda, e parabéns pela exposição. Seguindo pela organização do evento, nós temos agora a participação dos fomentadores, que, no caso do nosso painel, será feito pelo Dr. Carlos Vinícius Alves Ribeiro, que é representante do CNMP e dileto amigo, a quem fico muito feliz de receber de novo aqui no nosso estado, e também pela desembargadora, minha colega Elizabeth Anache. Mais uma deferência toda especial, Carlos, a Elizabeth vai fechar esse evento com chave de ouro e, portanto, você tem a palavra para as suas considerações. Não te deixes destruir ajuntando novas pedras. Recria a tua vida sempre e sempre, remova as pedras, planta roseiras e faz doces. São com essas palavras que eu tomo de empréstimo de uma poetisa da minha terra, a Cora Coralina, que eu cumprimento de partida Sua Excelência, o ministro homenageado, professor Luiz Roberto Barroso, que seja em sua atuação acadêmica, em sua atuação como magistrado e em seu exemplo de vida, segue nos ensinando dia a dia que o papel do homem público é esse, de remover pedras e plantar flores. Para aqueles que não foram formalmente ou não tiveram formalmente o privilégio de sua orientação, eu tenho até um testemunho pessoal. Um ano atrás, no primeiro Conidel, na palestra na conferência de encerramento que foi proferida por Vossa Excelência, num período em que nós não sabíamos ainda os rumos que o país tomaria, Vossa Excelência deu uma orientação que segue comigo todos os dias quando o medo toma conta do que nós vemos nos noticiários. O ministro Luiz Roberto Barroso disse, olha, no final das contas, nós temos que ter otimismo e deixar de ver a fotografia ou deixar de enxergar as coisas com visão de túnel e perceber com um prisma maior, perceber o filme. Então, nesses dias preocupantes que nós passamos, eu permaneço seguindo as lições do professor Luiz Roberto Barroso, de que a fotografia pode estar ruim, mas o filme, no final das contas, deve ser bom. E
E trago aqui de público, porque elogio bom é aquele elogio que recebemos de público, as palavras da professora Odete Medawar. Antes do almoço, conversava com ela por telefone para resolver uma questão do nosso CEDAL, e a professora, como todos os professores, sempre quer saber onde os alunos estão, né? Então, professor, onde você está, Carlos Vinícius? Eu falei, professor, eu estou aqui em Campo Grande. Mas o que você está fazendo aí? Eu falei, não só eu, professora. Do CEDAL tem a Marilda, tem o João, tem o Daniel, tem o ministro Tarcísio. Mas o que vocês todos estão fazendo aí numa sexta-feira? Eu falei, é uma homenagem, um congresso, professor, homenagem ao ministro Barroso. Então diga ao Barroso que eu admiro muito e tenho muito orgulho dele. Eu falei, bom, eu acho que ele já sabe, professora, mas eu direi. Então está dito, de público. E agora sim, e pedindo escusas por inverter o cumprimento o presidente da mesa, meu querido amigo desembargador Alexandre, ministro Sérgio Banhos, desembargadora Elizabeth, minha amiga professora Marilda e minha amiga Fernanda Lage. Bom, o meu papel aqui não é o de dizer sobre o tema, porque sobre o tema a professora Fernanda, ministro Banhos e a Marilda fizeram bastante melhor do que eu seria capaz. Mas é apenas deixar alguns pontos à reflexão, não sei se teremos tempo ao debate, mas apenas à reflexão. Um deles, o ministro Sérgio Banhos, em sua fala, até já tocou. Se nós estamos vivendo uma fissura nessa política afirmativa, com todos os problemas aqui relatados pelo ministro Tarcísio, pelo ministro Sérgio Banhos, não seria o caso de alterar a política afirmativa para uma reserva de vagas femininas no Congresso Nacional? Essa não seria uma alternativa, pelo menos para garantir um início de inserção verdadeira? Uma segunda questão diz respeito ao direcionamento do fundo partidário. Seria possível direcionar fundo partidário para mulheres vice ou suplentes, ou só na cabeça? E uma terceira pergunta era qual era a consequência jurídica e política, obviamente, para o descumprimento da cota de propaganda eleitoral, se teria consequência ou se não teria. Não sei se teremos tempo para esse debate, mas acho que o papel meu aqui, de fomentador, e o papel dos professores é esse, é deixar as questões para que a gente fique refletindo e talvez as respostas venham no Conidel 3, que acho que serei convidado novamente pelos meus queridíssimos amigos Daniel e ministro Tarcísio. O Daniel e o ministro Tarcísio, que organizaram esse evento, que também cumprimento com o coração, eles têm a capacidade de ser amálgamas de amizade. Então, pelos dois, já fiz grandes amigos e sigo fazendo. Muito obrigado. O Carlos sabe que não tem debate, por isso que ele acho que já adiantou e já montou o próximo painel, Daniel. Então, vamos anotar, porque ele já é painelista e montou o painel inteiro. Mas, para a sua participação também, a minha colega, e muito honrado por participar hoje aqui junto com você, no momento que recebe essa medalha tão merecida, Elizabeth Anage. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu saúdo a todos os integrantes desta brilhante mesa. As exposições foram fantásticas e enriqueceram bastante o debate sobre esse tema tão tormentoso. E gostaria também de aproveitar a oportunidade de agradecer os convites que me têm sido feitos pela Escola Judiciária Eleitoral, e dizer que é uma honra continuar a servir este regional. E, ministro Barroso, como magistrada, gostaria de dizer que o senhor nos representa. Muito obrigada. Bem, eu trouxe aqui, eu ouvi muito do que foi dito aqui, trouxe diversas questões que são bem tormentosas. Mas, enquanto nós discutíamos aqui, eu me lembrei de que aqui neste cantinho, no ano passado, nós estávamos preparando aqui no TRE de Mato Grosso do Sul um seminário com possíveis candidatas do gênero feminino, explicando a elas sobre a recente decisão
no sentido de que as cotas não seriam apenas numéricas, mas também de recursos. O que seria, o prognóstico seria uma eleição diferente. Nós teríamos resultados diferentes. Nós achávamos que isso influenciaria e muito na nossa sociedade. Parece que jogaram uma água fria na nossa fervura, porque aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós, na Câmara Federal, tivemos um resultado bom. Na Câmara Estadual, nós tínhamos 2 deputadas estaduais na Assembleia, e hoje temos nenhuma. E, na Câmara de Vereadores, uma, né? De 2, uma. Enfim, o efeito não foi nada do que nós esperávamos. E, refletindo, eu me indago, por quê? Por quê? É importante a participação feminina? É evidente que é. Ninguém discute mais isso. Vamos à frente, não é mais. Isso se supera. O que eu acredito é o seguinte: nós estamos em uma sociedade em construção. Nós estamos evoluindo. A nossa cultura vai mudando. Até algumas décadas atrás, e não são tantas, a mulher não era nem sujeito de direito. Ela não podia abrir uma empresa em seu nome se ela fosse casada sem a autorização do marido. Ela não podia votar. Enfim, nós tínhamos... Ela era relativamente incapaz, né? E olha como está hoje a sociedade. Nós já temos outra postura, outra visão, outro viés. Nós temos uma sociedade, hoje, em que nos preocupa muito a violência, né? Só neste ano, nós estamos no mês de maio, já tivemos, numa cidade de 700 mil, 800 mil habitantes, como Campo Grande, 16 feminicídios. Para nós é muito. E, embora a gente faça campanhas semanais para o combate desse tipo de violência. Nós vamos parar de fazer as campanhas? Não, esses índices vão melhorar. Nós vamos trabalhar de outra forma, isso vai modificar. Então, eu acredito que, por exemplo, a Lei 13.831, que foi sancionada na última segunda-feira, que criou essa, aspas, anistia, né, para aqueles partidos que não observaram os recursos previstos no inciso 5, inciso 5º do caput do artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, anteriores a 2019, que têm utilizado esses recursos no financiamento de candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade. Esse artigo 44, inciso 5, falava justamente da reserva de 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação da política das mulheres. Isso se o partido não fixasse montante maior do que 5%. Enfim, não cumpriram? Ok, não cumpriram. É uma coisa que nos entristece? Sim, mas vamos levantar a cabeça, seguir em frente, porque essas ações afirmativas elas têm que continuar e, mais adiante, elas vão dar certo, nem que seja parcialmente. A sociedade está evoluindo. Nós vamos chegar a um resultado diferente. E muito do que nós podemos fazer está do lado do judiciário, creio eu. Por exemplo, a última reforma eleitoral criou, como nós sabemos, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Com a proibição de financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, essa fonte de recursos se tornou a principal receita das campanhas eleitorais. E, consequentemente, ela alterou um pouco a dinâmica das possíveis fraudes que podiam ocorrer, né? No modelo anterior, nós tínhamos a prática do malfadado Caixa 2, né? E agora, nessa nova dinâmica, com o repasse de recursos diretamente para os candidatos, e, no caso das candidaturas femininas, com o estabelecimento do mínimo de 30% desses recursos, nós estamos enfrentando um outro tipo de fraude, né? Primeiro, as candidaturas fictícias e, depois, até a contratação pelos candidatos de serviços fictícios para justificar gastos de campanha, né?
Então, eu digo o seguinte, talvez seja a hora de se encarar esse tipo de fraude como um peculato eleitoral, essa figura que foi introduzida agora como novo crime no 354-A do Código Eleitoral, né? Nós temos diversas possibilidades. Com relação à candidatura laranja, eu cito aqui o magistério do nosso ilustre presidente deste evento, Dr. Daniel Castro, no seu curso de Direito Eleitoral Processual Eleitoral, em que ele destaca um julgamento do TSE, o RESP 149, de 2015, relatado pelo ministro Henrique Neves, que entendeu que essas candidaturas laranjas, o emprego dessas candidaturas, poderia ser enquadrado como fraude a ser investigada por meio de ação de impugnação de mandato eletivo. Agora, eu lhes pergunto, será que a grave sanção da inelegibilidade decorrente da AIME atingiria somente candidatas laranjas ou aqueles que se beneficiaram dessas candidaturas fictícias? Né? É razoável que só as candidatas que emprestam os seus nomes elas sejam penalizadas por uma fraude que começou lá na convenção? Né? Então, enfim, eu deixo esses pequenos pontos aqui para reflexão, para o próximo CONIDEL, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e a honra de ser agraciada com a medalha do Mérito Acadêmico Eleitoral. Muito obrigada. Obrigado, doutora Elizabeth, pela participação. E, para a nossa conclusão, eu quero só fazer um registro final, que deixei propositalmente para o fim, registrar a honra de presidir um painel justamente em homenagem a Vossa Excelência, ministro Barroso. Como disse a doutora Elizabeth, de fato, Vossa Excelência nos representa. Vossa Excelência, com muito orgulho, é a imagem da vanguarda e do futuro do Judiciário Nacional. Isso nos honra muito. Mas, apesar de ser um congresso internacional, eu quero encerrar de uma forma mais paroquiana. E eu tenho certeza que eu vou falar em nome de todos os meus colegas da academia, que estão aqui como estudiosos aqui do nosso Estado. E quero me reportar e agradecer diretamente ao doutor Daniel e ao ministro Tarcísio, porque ocasiões como essa nos faz ter um sentimento de pertencimento nacional muito grande. Eventos como esse, e com a presença de todas essas estrelas que estão aqui hoje, né, a qualidade dos painéis que nós tivemos aqui hoje, os antecedentes, esse nosso, a doutora Marilda, a doutora Fernanda, mostra isso. Mas, com esse espírito paroquiano, dizer como o Mato Grosso do Sul fica feliz com a presença de Vossa Excelência, o ministro Barroso, com a presença do ministro Reinaldo, que já é nosso amigo da casa, já se sente do Estado, com a presença do ministro Sérgio. Então, eventos como esse faz com que o Mato Grosso do Sul fique muito honrado. E isso já está começando, nós já estamos acostumando com isso, né? Já está ficando comum. Isso, para nós, considerando que somos um estado pequeno da federação, a honra é muito grande. Portanto, presidir um evento como esse nos deixa muito honrado. Muito obrigado pela participação de todos, parabéns aos painelistas. E eu tenho aqui um recadinho. Agora, no intervalo, nós vamos ter um evento que eu senti muito de perder por não poder ter ido em Brasília, viu, Daniel? Mas nós vamos ter com muita honra participar no intervalo agora, no lançamento do livro do nosso querido amigo, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que vai ser feito no intervalo aqui, que é o princípio constitucional da fraternidade. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a participação do desembargador Alexandre Aguiar Bastos, que conduziu os trabalhos deste painel. Teremos agora um intervalo para o coffee break e durante o intervalo teremos o lançamento do livro O Princípio Constitucional da Fraternidade, seu resgate no sistema de justiça. Autoria de Sua Excelência o senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. Ocasião em que o ministro estará autografando o livro para aqueles que adquirirem o exemplar. Então, bom intervalo a todos, retornaremos dentro de 20 minutos.